A gente já abre esta edição trazendo aqui os dados, né? Falando mais sobre o payroll, que acaba de ser divulgado, indicador muito importante, por sinal, bem aguardado ao longo desta semana. A payroll mostra, então, aí a abertura de 253 mil vagas de trabalho no mês de abril. O consenso era de 185 mil, vindo, então, aí muito acima, né, do que se esperava. A expectativa era 185 mil, veio 253 mil. E em março, 236 mil, e a gente tem aqui, na verdade, agora uma revisão até desses números, né, trazendo aí uma revisão do payroll, mostrando exatamente que a taxa, também vou falar da taxa de desemprego, mas a geração de vagas em março, que estava 236 mil, foi revisada agora a 165 mil, porém, diferente a revisão de fevereiro, que estava em 248 mil, vindo então agora a 326 mil. A taxa de desemprego também é um outro ponto muito importante, traz aí uma queda de 3,4%, a expectativa era de 3,6% e o salário médio por hora subiu 0,48% no mês de abril. Lembrando que o consenso era de uma estabilidade aí. Na base anual o salário já sobe 4,45%, ante 4,2% que estava em março. A gente vai falar mais sobre este assunto, inclusive até porque isso pode aí trazer com toda certeza uma movimentação para o mercado nesta sexta-feira, já que a gente vê dados de empregos subindo, salário subindo, o que pode pressionar ainda mais a inflação. Vamos seguir aqui falando mais sobre este assunto. Agora ele chegando junto comigo, Felipe Nascimento. Muito bom dia para você, Felipe. Oi, Paula. Muito bom dia para você. Ótima sexta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, o payroll, dado mais importante, aguardado dessa sexta-feira, principalmente depois de um ADP bastante forte lá nos Estados Unidos, vindo o dobro do esperado. E agora o payroll, esses dados do emprego público, privado, não agrícola lá nos Estados Unidos, trazendo essa criação de 253 mil vagas. Interessante notar que o mercado esperava a criação de 185 mil vagas, ou seja, já veio acima da expectativa e também acima do que do que havia sido relatado no mês de março, quando havia sido relatada a criação de 236 mil vagas. Se a gente levar em consideração que houve essa revisão de criação de vagas de 236 mil vagas para 165 mil vagas, quer dizer que do mês de março para o mês de abril praticamente dobrou o número de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, mostrando que a economia americana segue bastante forte, bastante resiliente. Além disso, a expectativa era de que o desemprego aumentasse e o desemprego diminuiu. Os Estados Unidos, que já estão em pleno emprego, né? Há alguns meses a gente vem falando isso, desse pleno emprego dos Estados Unidos, ou seja, só acaba ficando desempregado quem tem mesmo o interesse de ficar desempregado, porque existe muita vaga ainda em aberto. Então, o desemprego caiu. Tem muita gente ainda no mercado de trabalho. Soma-se a isso o aumento do pagamento por hora para o trabalhador. Então é mais dinheiro circulando na economia, mais dinheiro circulando nos serviços, mais dinheiro circulando para compra de bens, possivelmente mais pressão inflacionária lá nos Estados Unidos, Paulo, que acaba pressionando também as estratégias do Federal Reserve, que aguardavam esses dados. Inclusive, no próprio comunicado feito por Jerome Powell, ele disse o seguinte: nossas decisões de política monetária vão ser tomadas reunião a reunião. Isso. Justamente pelo fato de que os dados vão sendo divulgados mês a mês, semana a semana, e esses dados vão sendo colocados ali, levados em consideração pelo Federal Reserve. Então, com esse dado de emprego mais forte do que o esperado, o Federal Reserve não tem uma possibilidade, ou pelo menos não vislumbra essa possibilidade de poder já começar com o corte na taxa de juros, principalmente pelo fato de que a visão do Federal Reserve está em cima da inflação. E a gente sempre comenta aqui, né? Agora começando a temporada de verão nos Estados Unidos,
daqui a pouco chegando a temporada de verão nos Estados Unidos, onde as pessoas saem mais de casa, gastam mais dinheiro, viajam mais, gastam mais com gasolina, gastam mais com ar-condicionado, enfim, uma série de questões importantes ali que acabam pressionando também a inflação, somado a esse emprego mais resiliente também nos Estados Unidos, não abre uma janela de oportunidade para que o Federal Reserve corte os juros. Inclusive, eu estava até monitorando, né, o CME Group, que monitora, que faz um compilado das apostas do mercado financeiro sobre essa situação de corte de juros, né? Como que está o corte de juros. Lembrando que até pouco tempo antes da divulgação do payroll, mais de 90% do mercado acreditava na manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve. Essa perspectiva não mudou muito significativamente, a maioria ainda acredita que o Banco Central americano vai manter a taxa de juros, porém agora está em 86%. Claro, é uma diferença muito pequena e que não vai mudar a perspectiva de manutenção de taxa de juros nos Estados Unidos, mas a gente percebe que já existe uma conversa ali, ou pelo menos uma percepção do mercado de que talvez não mantenha os juros. E subiu para cerca de 14% a probabilidade de elevar o juro em 0,25 na próxima reunião, na reunião que acontece no próximo dia 14 de junho, Paulo. Então a gente, né, destaca esses pontos. Emprego mais alto, salário mais forte, mais vagas criadas, desemprego mais baixo, salário mais alto, e aí o Federal Reserve tendo que lidar com toda essa situação para conseguir domar, né, essa fera aí que é a inflação. E só um ponto rapidinho, Paula, antes de eu encerrar aqui, que eu estava monitorando também os índices futuros americanos. Eu tô olhando. Logo depois da divulgação do payroll, eles deram uma arrefecida. Houve uma sinalização ali de uma aversão ao risco, mas eles já voltaram praticamente ao que estavam trabalhando anteriormente à divulgação do payroll. Dow Jones subindo 0,6%, o S&P subindo 0,75%, a Nasdaq subindo 0,6% também. Aqui no Brasil o índice futuro deu uma leve queda aí logo depois da divulgação do payroll e segue aí trabalhando na casa dos 103, 104 mil pontos. Paula? Estou olhando aqui também, viu, Felipe, monitorando em relação à movimentação do mercado, também de olho aqui, inclusive, né, nas repercussões sobre este dado importante, dado tão aguardado, como o próprio Felipe trouxe, né, o Federal Reserve anunciou aí durante essa semana que vai ficar monitorando, vai ser conduzida essa possibilidade, né, de até voltar a subir juros ou manter os juros. Isso vai muito a cada dado. E esse é um dado muito importante que sinaliza uma economia forte, uma economia ainda com bastante geração de emprego, com desemprego baixo, com mais vagas sendo criadas, com salários mais altos e um grande desafio aí para a economia americana que, enquanto tem subido seus juros, tem sentido, né, e visto nos últimos meses, inclusive ali, uma grande pressão, principalmente no setor bancário, né?